intimidade e afeto. Vocês sabem que a gente pode levar esse tema para vários aspectos, né? Mas eu acredito que vocês querem trazer esse tema, até por causa da palavra afeto, para a intimidade que diz respeito à vida, o dia a dia, o ser família, o ser esposa, o ser mãe, o ser mulher. É isso? Vamos lá então. Gente, quando nós falamos em intimidade, deixa eu só ver aqui para mim me pautar no tempo, né? Tá. Quando a gente fala em intimidade, nós não podemos correr o risco de dizer assim que nós vivemos uma intimidade, nós não, né? Vocês, porque se eu sou celibatária, que vocês vivem uma intimidade dentro do matrimônio só no quesito corpóreo, só no sentido de ato sexual. Não, gente. O ato sexual, ele é o ápice da vivência da intimidade do casal. Porque a intimidade, ela nasce do olhar, do falar, do gesto, do aproximar. E não diz respeito somente a essa questão de prazer. É muito mais amplo do que isso. A intimidade, ela vai sendo gerada, cultivada na vida da pessoa por aquilo que ela convive com o outro. Por isso, afeto. O afeto, ele vem da afetividade. E aqui, gente, eu queria assim, só deixar uma coisa mais em evidência para vocês. Nós temos a afetividade, a identidade e a sexualidade. São 3 coisas que todo ser humano vive. Então, por exemplo, nós estamos aqui num grupo de mulheres. Quando nós falamos da nossa identidade, a nossa identidade sexual é feminina. Essa é a nossa identidade. Mas a gente nunca começa falando da identidade pela sexualidade. A gente fala sempre assim: a minha identidade, eu sou filha de Deus. Porque quando eu consigo ver essa dimensão de ser filha de Deus, eu compreendo que na minha vida eu sou imagem e semelhança de Deus. E isso independe do sentido do sexo. Eu sou imagem e semelhança de Deus, eu fui criada como filha de Deus. Então, no que diz respeito a afetos, a minha relação com Deus é uma relação filial. Então, a nossa vida de intimidade, a nossa vida íntima, aquilo que diz respeito ao fórum íntimo da nossa vida, nasce a partir desse quesito, da identidade filial. Então, como filha de Deus, uma palestra como essa pode levar a ter um objetivo, pode levar a ter um objetivo do quê? De devolver para nós a dignidade de filhas. Nossa, Lucimar, gente, porque às vezes a nossa dignidade de filha, ela foi ficando quebrada no decorrer da nossa história, porque a gente acaba associando a filiação só com aquele que foi o pai terreno. Mas a filiação, ela se origina no coração trinitário de Deus, no desejo trinitário de Deus. Aquelas que me acompanham sabem que eu gosto muito de falar sobre isso, né? E quando eu falo sobre isso, eu gosto de lembrar assim, que a identidade filial, ela começa naquele momento em que Deus pensou em nós. Ele pensou em nós, Ele fez escolhas por nós. Não vou entrar nesse aspecto hoje, porque senão eu mudo a palestra, né? Mas eu preciso compreender isso, para que eu saiba me relacionar com o outro. Eu não posso esquecer que eu sou filha. E aí, de repente, você vai olhar para o seu marido, para o seu esposo, para o seu noivo, e você vai ver
que ele também tem uma identidade filial. Então, nesse ponto, o homem e a mulher são iguais, tá? Porque a identidade filial que nós temos, ele também tem. Então, do mesmo jeito que nós somos convidadas a nos relacionar com Deus como Pai, ele também. Então, quando nós temos essa visão, antes do casamento, aquele que tem a visão da identidade filial, olha para o outro, olha para a outra, sempre vendo a fraternidade. Entende? Eu vou olhar para o outro, entendendo que antes de tudo, na fé ele é meu irmão. Mas o meu marido? Não, eu estou falando antes do casamento. Porque no casamento vocês se tornam uma só carne, tá? Então tá bom, eu vou parar por aqui na identidade filial, mesmo tendo um montão de coisa para falar, porque dentro da identidade tem um outro aspecto, a identidade sexual. E aí então, quando a gente fala da identidade sexual, a gente fala do ser feminino e do ser masculino. Aqui para nós, qual é a nossa identidade sexual? A feminina. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês com isso? Que para nos relacionar, Deus colocou algumas características muito próprias da identidade sexual feminina. Quais são essas características? Bom, primeiro, Ele me fez bela. Ah, então os homens são feios? Não. Nós temos uma beleza que diferencia onde nós estamos. E a nossa identidade sexual faz essa beleza embelezar o lugar que nós estamos. Eu não falo só da beleza da pele, da voz, do cabelo, do corpo, porque tudo isso faz parte do nosso ser. Mas eu falo da beleza do ser uma mulher que acolhe, do ser uma mulher que cuida, do ser uma mulher que educa. Tudo isso faz parte da beleza que está na mulher. E graças a isso, o olhar da mulher também é um olhar transformador. Ai, Lucimar, do homem não é? É, gente, mas é para uma outra tendência. A mulher, ela consegue, porque ela tem uma outra característica na identidade sexual feminina, a da ternura. Ah, Lucimar, você fala isso porque você não sabe o tanto que eu sou nervosa. Não, pera lá. Às vezes o ser nervosa não está na característica, mas está no temperamento, que aí já seria outro assunto, né? Então, a ternura faz com que aonde a mulher está, quando ela vive a identidade sexual feminina e deixa a ternura estar em evidência, onde a mulher está, aquele lugar fica harmonioso. Vocês já ouviram alguma pessoa dizer assim: ai, quando mamãe era viva, a gente se reunia sempre em ocasiões de festa na casa dela? Por que a gente fala isso? Porque pela ternura da mulher, ela congrega, ela une, ela gera comunhão. Eu não sei vocês, mas sempre que eu queria na minha juventude conseguir alguma coisa de autorização dos pais, onde que a gente chegava primeiro? Tem alguns casos que não, que a mulher vai direto para o pai, né? Claro que é natural. Mas por que a gente vai com a mãe? A mãe pode até ficar brava, mas ela escuta, depois ela dá um jeito e ela quer que aquilo aconteça. Isso faz parte da ternura feminina. A ternura feminina não deixa a mulher sexy. Ai, credo. Não, gente. A ternura da mulher é mais potente do que isso. A ternura da mulher deixa a mulher firme, decidida, sabendo o que ela quer, sabendo para onde ela vai. Tá vendo, gente? Ó, isso faz parte da identidade, tá? No caso sexual feminino. Só que não tem só isso, não é só beleza, ternura, tem uma outra coisa, tem um mistério. Por
por que mistério? E aqui a gente precisa entender, porque está muito dentro da questão unitiva do casamento. Vocês já repararam que na mulher, os seus órgãos genitais, eles são todos internos? Vocês já repararam isso? Em nós, mulher, é tudo interno. Pode prestar atenção nisso, né? E é através dos nossos órgãos genitais que nós conseguimos também acolher, na forma unitiva, o esposo. Não é assim, mulheres? Numa relação sexual, num ato sexual, é assim que acontece. Porque no mistério da vida da mulher, ela consegue, por essa união, gerar outra vida. Lá em Cântico dos Cânticos tem uma palavra que eu gosto muito de citar ela quando eu falo do mistério. Porque naquele território onde ficavam as terras de Jacó, por exemplo, era muito difícil de se encontrar água potável, água boa, e às vezes muito difícil de se encontrar água. Então, quando alguém encontrava água, fazia-se uma cisterna, fazia-se um poço e lacrava aquele poço. Pode ver que vocês vão encontrar na Bíblia até o poço de Jacó. E ali era uma cisterna fechada, lacrada, para não se poluir, para não se contaminar, para aquela água manter a vida daquele povo. O mistério da mulher é assim. A mulher, ela traz as coisas para a vida dela, para as decisões dela, e quando ela gera uma vida, é interna. E pode ver também que quando a mulher, ela perde a sua virgindade física, é um ímã que se rompe. Não é? É uma fonte que sai do lacre. Então, o que nós estamos dizendo com o mistério? Que no corpo da mulher existe o mistério da vida, o mistério do amor, o mistério da gestação. Gente, nós precisamos de tudo isso para viver a intimidade. Vocês percebem que eu estou dizendo para vocês que dentro da intimidade também precisa ter na nossa vida a consciência da beleza do corpo que nós temos. Percebe isso? E essa beleza do corpo que nós temos vai além do corpo, para os homens fala o corpo sarado, e para as mulheres, hein? Vai além daquele corpo, da cultura do corpo. Vai além da cultura do corpo. Quando eu falo para vocês desse mistério, eu estou falando para vocês que o nosso corpo é um templo sagrado que foi feito e criado para amar e ser amado. Então, tá. Mas onde você quer chegar com isso? Eu quero dizer para vocês que além da identidade filial, da identidade sexual, nós temos a identidade vocacional. E a identidade vocacional, aliás, eu vou pular aqui a vocacional, vou falar sobre a identidade do estado de vida. Vou fazer isso por causa do tempo, tá? Qual que é a identidade do estado de vida? Quando nós olhamos na vida da igreja, nós enxergamos a identidade de estado de vida matrimonial e celibatária. Enquanto celibatária, a mulher, ela é celibatária e pronta. O homem, ele pode ser um celibatário e junto com o seu celibato ele ser um ministro ordenado, como um padre. Mas isso está especificamente dentro da identidade do estado de vida do celibato, onde se vive a castidade, no estado de vida do celibato, a pureza dentro do seu estado de vida, tá?
E essas pessoas não são castradas, infelizes, rejeitadas, esquecidas, ninguém quis casar com ele, ninguém quis casar com ela, por isso foi ali ser celibatária. Não, ela poderia ser apenas solteira, tá? Então, celibato é também um chamado de Deus. E eu quis falar sobre isso para vocês, porque o celibatário é uma pessoa que não tem intimidade, então? Tem sim, gente. O celibatário, ele vive a intimidade e os seus afetos na sua missão. Mas a sua intimidade é consigo, com Deus e com o outro. É uma identidade, por exemplo, para a mulher, é uma identidade de maternidade espiritual. Para o homem, é uma identidade de maternidade espiritual também no sentido paternal, tá? Olha que lindo que é isso. A gente viu o padre aqui agora há pouco, né? O estado de vida do padre é sacerdócio, mas dentro do sacerdócio, o que tem? O celibato. Então, isso significa que eu preciso conhecer essa identidade, porque vai caber dentro dessa identidade o que condiz com os celibatários. Agora, e do matrimônio? Gente, do matrimônio é um estado de vida lindo também. E não é porque eu sou celibatária que eu vou falar para vocês que não vale a pena casar. Imagina, eu tive a oportunidade também de viver o matrimônio, mas eu sentia Deus me chamando ao celibato. E sabe como que eu sentia isso? Eu olhava para a pessoa que eu namorava e eu falava assim, eu nunca vou conseguir fazer essa pessoa feliz. Decidi, o meu estado de vida, eu tive a oportunidade de retornar ao namoro com uma pessoa que eu namorei e que eu gostei muito. Só que ali eu já estava mais madura, já tinha tido uma experiência de Deus bem mais profunda. Eu olhava para aquela realidade e eu falava assim, eu não vou conseguir fazer ele feliz. E se eu não conseguir fazer ele feliz, eu não vou ser feliz. Mas quando eu olhava para mim e me via, indo para as missões, pregando, falando, aconselhando, rezando para o povo, cuidando dos pobres, gente, eu me via feliz da vida. Mas eu tenho uma irmã de sangue. Minha irmã de sangue, ela é casada. Quando eu vou na casa dela, quando eu vejo ela, eu falo assim, ai meu Deus, eu realmente tenho a vocação ao celibato. Por quê? Porque tudo nela mostra o casamento, tudo nela, na educação da filha, no cuidado com o marido, no jeito de cuidar da casa, tudo nela eu vejo o matrimônio. Não é que eu não cuido da casa, claro que eu cuido, né? Mas é diferente, gente, é diferente. Eu penso as coisas para o povo da comunidade. Eu penso as coisas para os missionários, né? Para a Vanessa que está aqui, para a Marília, para os meninos que estão lá em casa, para o padre que é da comunidade. Ela não, ela pensa na gente, mas ela cuida, ela educa, ela forma. Vocês vão falar para mim que isso não é uma forma de viver a intimidade? Claro que é, porque é na intimidade que a gente corrige, é na intimidade que a gente chama atenção, é na intimidade que a gente põe limites, é na intimidade que a gente faz isso, não é? Então está dentro dessa beleza da vocação matrimonial. Só que a vocação matrimonial tem mais uma coisa linda. Pela intimidade conjugal, o casal pode contribuir com Deus para a criação, para procriar, né? Gente, eu sou apaixonada pelo início da Bíblia aqui no livro de Gênesis. Dá licença só um pouquinho que eu vou pegar aqui porque é muito bonito. Olha só, lá no primeiro capítulo de Gênesis, né, quando Deus tem o relato da criação, é bonito demais de se ver, porque olha, começa lá, né? No princípio Deus criou o céu e a terra estava vazia e sem forma, e as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí começa,
Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, as trevas de noite, sobreveio a tarde, depois a manhã, foi o primeiro dia. E aí vai. Quando chega lá no versículo 25, a última frase, depois que Deus criou todas as coisas, está escrito assim: e Deus viu que era bom. Então, tudo que Deus criou, Ele viu que era bom. Mas quando Deus criou o homem, olha o que Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Ele fez e pediu para o homem reinar. Mas olha que interessante, Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Viram? Quando Ele criou todas as coisas, Ele viu que era bom. Mas quando Ele criou o homem e a mulher, Ele os abençoou. Então olha para essa mulher que está sentada do teu lado e diga para ela: você é uma abençoada. Agora traz a tua mão assim no teu coração e fala assim, ó: eu sou uma abençoada. Então vocês sabem de que jeito que nós temos que viver a intimidade? Como mulheres abençoadas. Viu? Sabe como que nós temos que viver os afetos? Como mulheres abençoadas. E de onde vem a bênção? De Deus, né? Então, se a bênção vem de Deus, vamos começar aqui pela intimidade que a mãe tem com os filhos. Quando as mães se relacionam com os filhos, é claro, né? A gente abraça, a gente beija. Eu me coloco junto com vocês viram? A mulher, porque é próprio da mulher, né? A gente abraça, a gente beija, a gente quer brincar, a gente aperta, não é assim? São os afetos. Só, gente, que afeto não é só isso. Existe uma esfera de afetos. Nessa esfera de afetos envolve sentimentos, emoções, humor. Quando a mulher está de TPM, ela não quer muito abraço e beijo, não. Ela fica brava, irritada, não é? Muitas mulheres não querem que olhe direito para elas, né? E nada tá bom, fica nervosa, não é assim? Mexe em tudo quanto é hormônio. E como é que vai viver afetos desse jeito? Esses dias são mais difíceis, né? Coitado dos maridos. Coitado dos filhos, né? Eu estou dizendo isso porque mesmo no dia de TPM, a mulher é abençoada. Porque Deus criou e abençoou. Sabe aquele dia que nós estamos com milhares de coisas para fazer? E aí a gente olha assim de um lado, olha do outro e fala: mas cadê esse homem? Né? Cadê esse marido? Cadê esses filhos? Parece que tudo sobrou com a gente. Então, queridas, nesse dia também a gente não pode esquecer que nós somos abençoados. E o que é? Então, tem pessoas que falam assim, né? Só colocar aqui. Tem pessoas que falam assim: gente, eu vou pegar um pouquinho de água. Ajuda eu aqui. Tem pessoas que falam assim, ó: ai, nossa, quando eu tô muito nervosa, eu não gosto de me pôr fazer nada, porque tudo que eu ponho a mão não dá certo. Se eu vou fazer um bolo, o bolo não dá certo. Se eu vou
arrumar meu cabelo não dá certo, a roupa que eu ponho parece que não dá certo. Não tem nada a ver com a mão. A gente não pode esquecer que nós somos abençoadas. Não tem nada a ver com a nossa mão. É com o nosso estado de espírito. Nesses dias, parece que a gente não consegue ser íntimo. E para quem tem a identidade do estado de vida do matrimônio, veja, a palavra de Deus nos ensina que quando o homem e a mulher se casam, eles formam uma só carne. De duas pessoas, eles formam uma só carne. Sabe por que eu comecei falando para vocês dessa identidade filial? Porque, veja bem, quando eu falo em identidade filial, e eu falo em Deus Pai que cria todas as coisas, eu também me remeto à Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, toda a vocação, tanto a do matrimônio quanto a do celibato, elas partem dessa comunhão trinitária de Deus. Para a gente aprofundar um pouco mais sobre isso, é só ler algumas catequeses da teologia do corpo de São João Paulo II. Então, na Santíssima Trindade, nós conseguimos ver a comunhão perfeita do unitivo. Então, quando o homem e a mulher se unem em matrimônio, e ali também os corpos se unem, nesse momento, realmente, a graça do sacramento do matrimônio faz com que esse casal, que se tornam uma só carne, possam contribuir, colaborar com Deus para procriar, para dar nova vida. Então faz parte da intimidade pensar, refletir nessa ação do unitivo e também do procriativo que o matrimônio tem. Tá? Então, o unitivo, ele vai acontecer de acordo com aquilo que eu estou vivendo. Gente, quando nós somos criadas por amor para amar. Deus pensou, Deus fez escolhas, né? Deus escolheu a nossa identidade sexual, só que ao dar a vida, o Catecismo da Igreja Católica ensina que Deus entra dentro do mais profundo de si mesmo, acolhe a sua essência mais profunda e cria o ser humano, o homem e a mulher. Então, dentro de cada um de nós, dentro da nossa vida, tem a essência do que Deus é. E a essência de Deus é amor. Estou dizendo isso porque para que a unidade seja plena e feliz, precisa ter amor. E é um amor humano que se une ao amor divino. Só que quando a gente fala de amor, nós não podemos esquecer de um outro detalhe. A sociedade banalizou o amor, erotizou o amor. E muitas vezes traz uma degradação no sentido verdadeiro do amor, colocando como se fosse apenas prazer carnal. Mas para que a intimidade aconteça, o prazer carnal é o ponto final, gente. Precisa começar antes, precisa começar no exercício do amor, da doação, da entrega, da cumplicidade, do diálogo. Gente, a intimidade plena na vida do casal, ela vai ter um sentido totalmente diferente
quando existe diálogo, compreensão, quando existe perdão. É dessa forma que vai acontecendo. Só que essas coisas são fáceis? Não são. Não são fáceis. E vocês querem ver por que não são fáceis? Vocês têm lá um Cristo que já está ressuscitado, né? Mas olha aqui para essa cruz. Quando eu olho para essa cruz, ela é derrota? Não, ela é amor. O maior sinal do amor de Deus por nós foi esse: dar o seu único filho para nos salvar. Então eu estou dizendo para vocês que para que Jesus pudesse se unir a cada um de nós e por amor nos salvar, ele passou pela cruz. Então eu também estou dizendo para vocês que para a gente viver a intimidade no plano de Deus, no profundo do que ela significa, queridas, muitas vezes nós vivemos sacrifício de amor. Sacrifício de amor. Nós nos doamos pelo outro, pelos filhos, pelo esposo, pela família, né? Isso, gente, essa vocação, o matrimônio, são para os fortes. São para os fortes. Porque hoje, a celebração do matrimônio, me desculpa falar assim, mas muitas pessoas vêm para celebrar o matrimônio sem ter consciência do que está fazendo. Vêm pensando na festa social. E às vezes investe o que não tem para uma big festa que depois vai durar ali às vezes uns 3 meses de vida matrimonial. Então aquela verdade do sacramento que é para ser até que a morte o separe, muitas vezes não foi bem discernida, por isso não consegue chegar até a morte. Porque não foi bem discernido, não foi bem. E ainda bem que a igreja também dá a graça de poder chegar à nulidade de um casamento, quando no caso é detectado que não teve a consumação mesmo, né? Que o casamento foi nulo. Mas assim, falando no sentido da intimidade, quando se casa por uma forma forçada, a intimidade conjugal ela vai perdendo o brilho. E aí, quando se perde o brilho, começam a colocar coisas para esquentar a relação. Sabe o que tem que esquentar a relação, gente? O conhecer-se, o amar-se, o dialogar com o outro, o programar, por exemplo, momentos de fraternidade da família, de lazer da família. Muitas vezes, as atividades do dia de uma família são tão intensas que você não vê a hora de chegar em casa, tomar um banho, deitar e dormir. Né? Por quê? Porque o ativismo foi tomando muita conta. E outra coisa, hoje nós temos também dentro da vida do casal um veneno para o matrimônio. Um veneno. Eu falo muito sobre isso quando eu vou pregar para os noivos, né? Eu não sei porquê, mas lá na minha paróquia e agora na minha cidade, o povo achou de me chamar para pregar no curso de noivos, para dar uma palestra que eu nem sei se tem essa palestra no curso de noivos, mas eu vou lá para falar dos 3 altares. Não sei se por aqui tem, mas lá eu vou falar dos 3 altares. E quando eu falo dos 3 altares, eu falo que nesses 3 altares tem um mal que está tirando a sacralidade desses altares. O primeiro altar, que é o altar da palavra, da Eucaristia, para mostrar que a família dos noivos vão conseguir viver como uma casa sobre a rocha, se estiver aqui, na sacralidade do altar. Mas se eu colocar o celular aí no meio da minha vida, na hora que eu estou participando, por exemplo, da Santa Missa, eu posso poluir
a comunicação sagrada na minha vida, certo? Depois o outro altar, que é aquela mesa da refeição da nossa casa, que se eu levar para aquela mesa é um altar, não é? Eu acho que o Padre Paulo não traz o celular dele para pôr em cima do altar na hora da consagração, né? A gente nunca viu isso e espero nunca ver. Mas por que a gente leva o celular para em cima da nossa mesa? Gente, isso aqui é o mais difícil de todos. Porque o pessoal vem às vezes almoçar e está ali correndo com coisa para resolver, nem presta atenção no que está comendo, porque está ali respondendo, vendo alguma coisa, o outro está ali na sua frente, conversando com você, mas você não está prestando atenção nessa pessoa que está aqui. Você está falando com o mundo inteiro aqui na tua mão. Você não consegue ter intimidade com aquela alimentação que você está comendo, com aquele irmão que está sentado na mesa com você, porque você está disperso naquela tela. Desculpa, gente, eu não estou dando indireta para ninguém, mas é verdade, o celular tem feito as famílias se afastarem do diálogo e ainda por cima tem apresentado de forma muito suja uma intimidade conjugal só de pornografia. Me desculpa falar assim, mas é verdade. É verdade. Quantos casamentos acabaram sendo destruídos porque um dos cônjuges se viciou em pornografia? Então já não consegue mais estar com o seu outro cônjuge de uma forma natural. Por quê? Porque na cabeça, na memória, na inteligência está gravado o quê? Aquela cena, aquele corpo, aquele gesto. Então não consegue ter uma intimidade pura, que é bela, gente, é bela, é bela. É ali que realmente a felicidade no matrimônio vai acontecendo. Só que se não tem o diálogo, o perdão, a proximidade, o olhar, a mulher, ela tem a capacidade de ter esse olhar de ternura, esse olhar divino, esse olhar de mistério. Só que quando ela também está com a mente povoada com um monte de cenas e um monte de coisas, ela vai pegar para ela receitas que aquela novela, aquele filme, aquela cena trouxe para ela. Isso empobrece. Eu vou até mudar o termo. Empodrece a relação. Não é nem empobrece, empodrece. Porque é algo que, se for vivido desse jeito desenfreado, depois que passa aquele momento, vem a insatisfação, a culpa, a dúvida. Ali o sexo passa a ser visto, vivido e sentido como se fosse usado, sabe? Então, a mulher acaba se sentindo usada, o homem acaba se sentindo usado. E aquela satisfação plena do gozo não acontece na vida, nem do homem e nem da mulher. E aí, qual que é a saída que vai se encontrando? Querer mais. Querer mais. E aí, onde que vai buscar esse querer mais para se satisfazer? Porque é um impulso, né? Aonde que vai querer se satisfazer mais? Vai querendo conhecer mais ainda. É por isso que muitas vezes, mesmo dentro do casamento, acontece a situação de masturbação, que acaba assim trazendo para o homem ou para a mulher uma insatisfação na vida sexual. E me desculpem, gente, com isso, às vezes acaba tendo a traição, né? Eu falei só de 2 altares, né? Qual que é o terceiro?
o leito conjugal. Se a gente não enxergar a nossa cama, e eu falo isso, lá em casa nós temos celibatárias também. Eu falo para celibatárias que a nossa cama é o nosso altar. Então, do mesmo jeito que na Santa Missa o padre não fica respondendo mensagem no WhatsApp, lá na mesa da cozinha, da refeição, eu também não vou fazer isso? Lá na cama também não. Por que não? Porque aquela cama, aquele leito é sagrado. Às vezes a hora que você tem para conversar, para alinhar as coisas e para se entregar, naquela hora, às vezes por você estar um pouco irritado, você começa vendo lá o teu celular. Você está sendo infiel àquilo que Deus te pediu para viver, né? Porque aqui nesse altar, aqui não acontece uma entrega total. Aqui, o pão e o vinho não são transformados no corpo e sangue de Jesus, nessa transubstancialização. Aqui, nesse altar, não acontece um milagre. Jesus se doa por nós. Aqui Ele se entregou. Aqui Ele se deu por nós. Então, lá no leito conjugal é a mesma coisa. Vocês não são casados? São uma só carne. Ali vocês se doam. Por isso, amadas, o leito conjugal também não é lugar de pet. Não é um altar sagrado. O pet tem que ter a casinha dele, o cantinho dele, o lugarzinho dele. Né? Veterinária, não é assim? Tem que ter ali o cantinho dele. Porque lá são corpos que se unem, tá? Que se unem para viver o mistério sagrado do matrimônio. Não é lindo isso, gente? Eu não estou falando dessa forma para vocês se sentirem culpadas, não. É para atualizar na vida feminina a beleza e a riqueza. Aí às vezes vem uma perguntinha assim na cabeça da mulher: ah, mas você está falando isso porque você é celibatária. Você não sabe como é que é a vida de casado. Eu atendo, eu sou terapeuta. Eu atendo mulheres. Eu atendo mães, esposas, noivas, jovens que vivem uma experiência às vezes de ato sexual antes do casamento e vive os desencontros, os desajustes de tudo isso, né? Então eu não estou falando de coisas que são idealistas, fundamentalistas, não. Eu estou falando daquilo que é a verdade da nossa vida. É muito simples. Se a gente quer aprender a viver essa intimidade plena, vamos voltar lá no curso de noivos, né? Vamos trazer esses altares de forma linda para a nossa casa. Quando a gente vem para participar da Santa Missa, da Eucaristia, vamos vir, vamos participar aqui e vamos mergulhar nesse mistério de amor, para que aquela palavra se encarne na nossa vida. Porque quando a palavra de Deus se encarna na nossa vida, pronto, eu estou vivendo a primeira intimidade, a intimidade da minha identidade filial com a paternidade divina revelada na palavra, no sacramento, nos mistérios divinos. Ok até aqui? Quando eu trago o mistério da mesa da refeição, se eu vejo aquela mesa como um altar, eu vou me relacionar não só com a toalha, com o prato e os talheres. Não, eu vou pensar em quem vai sentar naquela mesa. Então a intimidade começa quando eu começo a pensar no que eu estou preparando de refeição. Entendeu?
Isso aqui é sagrado. É sagrado. Jesus, ele descobriu que o alimento dele era fazer a vontade do Pai. O alimento da mulher, da esposa, também é fazer a vontade de Deus dentro da sua casa. Só que hoje, muitas vezes a gente não consegue nem mais fazer a comida em casa. Então, mesmo que vier a marmita de fora, prepare a mesa para ser um altar. Viva essa intimidade ali também. Porque senão, a hora que chega na intimidade do leito nupcial, a gente não vai conseguir viver, não. Você, esposa, não vai conseguir chegar à plena alegria daquilo. Entenderam, gente? Tá? Agora tem um ponto muito importante diante de tudo isso. Nós vivemos um período, né, onde muitas coisas têm sido desconstruídas. Teve uma sexta-feira que eu ouvi uma pregação do cardeal que era o pregador da Casa Pontifícia, na época que era o Raniero Cantalamessa, né? Hoje já não é mais ele, já faz uns anos que ele falou isso, que na Sexta-feira Santa nós precisamos entender que Jesus, ele nos dá a oportunidade de salvar o amor humano através da entrega do corpo dele. Porque na Sexta-feira Santa a gente vive o mistério da paixão, não é assim? A gente vive o mistério da paixão. Na Sexta-feira Santa, o que a gente faz? A gente vem beijar a cruz, não é assim? Inclusive, não tem cruz aqui. Na Sexta-feira Santa, o que a gente faz? A gente vem beijar a cruz. A gente olha para a cruz e a gente enxerga o quê? O corpo de Cristo sendo entregue por amor a nós. Então, quando a gente olha para isso, na intimidade, o beijo tem um sentido muito bonito, tá? O beijar o outro, o acolher o outro, o se entregar ao outro. Só que muitas vezes, essa entrega também gera sacrifício, renúncia. Muitas vezes, a mulher acaba morrendo para que o homem fique bem, e vice-versa. Porque o intuito da intimidade é o outro ser feliz, não eu. A pornografia não faz isso na pessoa. A pornografia, ela desenvolve na pessoa um egoísmo. Um egoísmo. E aí ela mexe com 3 faculdades mentais. Tá? Ela mexe com a memória, com a inteligência e com a vontade. Por que ela mexe com a memória? Porque é assim, ó. Com os olhos, a pessoa vê a pornografia. O que ela viu fica gravado na memória. Mas a inteligência aciona essa memória e maquina situações. Imagina daquela forma, cria situações para aquilo e ela não vai conseguir. Enquanto a inteligência vai maquinando a situação, a vontade vai enfraquecendo. Vontade fraca faz a pessoa consumar um ato. Vou dar um exemplo bem ABC. O homem que está dentro desse vício da pornografia, ele não consegue se satisfazer
na vida conjugal com a sua mulher. Porque na cabeça dele, na memória dele, está registrada aquelas cenas. Aquelas cenas. E muitas vezes ele começa a exigir da mulher aquilo que ele vê. Então, como ele não consegue viver a plenitude do prazer dessa forma, a inteligência dele maquina a situação. Imagina a cena, pensa naquilo. Então, nessa hora, ele está enfraquecendo a vontade. O que é enfraquecer a vontade? Enfraquece a fidelidade, enfraquece o elogio, enfraquece o carinho, porque ele fica com aquela ideia fixa. Essa vontade fraca faz ele procurar outra pessoa. E se ele não procura, ele se mutila pela masturbação. E aí ele fica mais incompleto ainda. Porque aí ele vai se cobrar, aí vem o peso da culpa, vem a insatisfação, vem o vazio. E nada satisfaz. Compreende isso, gente? Então é muito sério esse tema que vocês colocaram. Agora, veja, como que nós podemos fazer para purificar tudo isso? Primeiro, a gente precisa conhecer um pouco mais sobre a beleza que é o nosso próprio corpo. Valorizar a riqueza que é o amor humano. Valorizar a riqueza que é o corpo como templo do Espírito. E assim, estreitar as relações. Gente, eu fico maravilhada quando eu vou olhando para o Papa João Paulo II e vendo o que ele fez para a nossa igreja em relação à teologia do corpo. Na época em que o Papa João Paulo II viveu, foi uma época onde a revolução sexual ela estava a todo vapor. A revolução sexual ela trouxe uma série de distorções da sexualidade para as pessoas. E ele, sendo padre, depois sendo bispo, ele conseguiu trazer para os jovens, trazer para os casais a riqueza da sexualidade humana e do amor humano. E quando ele trouxe essa riqueza, ele mostrou para os jovens que sexo não é um tabu, que é possível falar e dialogar sobre isso em ambientes que são sagrados, de forma plena. Vocês viram quantas coisas que eu fui falando aqui? Né? Aí você fala assim, eu não sei se eu tenho coragem. Não é questão de coragem, é questão de amor ao plano de Deus. Ao plano de Deus, né? Então, eu admiro muito o que São João Paulo II deixou, porque na época em que ele viveu, falar desses assuntos, onde era tabu para muita gente, quantas pessoas não ouviram dentro de casa a educação sexual e foi aprender lá fora de um jeito desregrado? Por isso, mães, não tenham receio de mostrar para os filhos a beleza que é a sexualidade. Não é para você comprar uma cartela de anticoncepcional e dar para sua filha, ou uma cartela de camisinha e dar para o seu filho. Não é isso. Isso é irresponsabilidade. Mas do jeito que as coisas estão hoje, se a gente não fizer isso, como é que faz, Lucimar? Educa dentro de casa. Mas e depois quando eles vão lá fora na faculdade? Você não está lá naquele ambiente. Estou assim, gente. Vocês não sabem o que a gente escuta. Vocês não sabem a tragédia que acontece com muitas pessoas. Então tem que começar em casa. Comece em casa. Não tenha receio. E quando for conversar sobre assuntos assim com os filhos, na intimidade com eles, não tenha receio de falar a beleza que é a sexualidade no plano de Deus. Não tenha receio de falar. Fale como é, sabe? Eduque, mas mostra a beleza do que é
preservar-se para um momento ápice da união conjugal. Aí você vai falar, não, mas hoje em dia não fala mais isso não, Lucimar. Você está fora de moda. Tá, você pode me julgar sim, mas eu não estou fora de moda. Porque a verdade da nossa doutrina nunca se desatualiza, tá? O que aconteceu foi que a mundanidade adentrou na sacralidade. E a gente precisa fazer o caminho inverso. A gente precisa levar a sacralidade para a mundanidade, né? Aprender a abençoar um ao outro. Já pensou? Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele os abençoou. Já pensou que é você chegar diante do teu marido hoje e dizer para ele: você é um abençoado, né? E às vezes a gente tem vontade de falar: mas que lerdeza é essa? Que coisa! Você consegue fazer um montão de coisa ao mesmo tempo enquanto ele está pensando o que ele vai fazer ali naquele negócio, né? Mas ele é um abençoado, ele é a bênção de Deus na sua vida. E você é a bênção de Deus na vida dele. Na hora que acontece alguma coisa, ao invés de você querer xingar, ô abençoado, é isso que ele é, um abençoado, porque você também é um abençoado, tá? Como que nós podemos fazer para viver bem essa intimidade? Ai, gente, tem uma coisa dos afetos que eu quero falar. Às vezes, tem mulher que fala assim, ó, eu não gosto muito dessa história de abraço, de ficar melando muita coisa, eu não gosto muito disso. Muitas vezes, gente, nós trazemos para a nossa vida adulta reflexo de coisas que a gente vivenciou na história de vida, que ficaram para nós como feridas. Esse final de semana eu participei de um congresso, né? E um dos palestristas desse congresso disse assim, que a gente precisa aprender a transformar as nossas feridas em chagas redentoras. E como que a gente transforma as nossas feridas em chagas redentoras? Permitindo que o amor de Deus reine naquela situação. Porque aquilo que a gente viveu de forma... Pode entrar. Entrem e fiquem à vontade. Aquilo que a gente viveu, muitas vezes de forma desordenada, que causou ferida, que nos feriu, nós não vivemos sozinhos. Deus viveu ali conosco. A presença dele esteve com a gente, tá? Então isso também é muito importante a gente guardar, a gente registrar e a gente permitir que a graça de Deus opere na nossa vida, tá? Então como que a gente vai fazendo, quebrando esses bloqueios, permitindo que o amor vá reinando ali naquela situação, mas o amor que vem de Deus, tá? Esse amor que vem de Deus. Uma coisa que pode nos ajudar muito é a nossa espiritualidade também, tá?